Desafio da semana. Vamos lá, gente, um novo desafio. Faça um algoritmo que calcule o desconto do INSS e o imposto de renda do salário de um funcionário e mostre o salário líquido. Ok? Então, nós temos aí um algoritmo que vai ter que calcular o desconto do INSS e o imposto de renda. Ok? Como dados de entrada, nós vamos precisar o salário e o número de dependentes. Nós vamos entender a razão de utilizarmos o número de dependentes, ok? Então, não esqueçam, como dados de entrada, eu preciso do salário e do número de dependentes. Aqui nós temos a tabela do INSS, né? Vocês já fizeram exercício semelhante a esse, né? Só que esse aqui é mais detalhado. Nós vamos calcular o imposto de renda. Então, eu tenho aqui a tabela com as faixas salariais e o desconto do INSS. Bom, quem ganha até R$ 1.317,07 tem um desconto de 8%. Quem pega essa segunda faixa, que vai de 1.317 a 2.195, 12,9%. Essa aqui é a segunda faixa, de 2.195, 13 a 4.390, 24, 11%, e acima de 4.390, 24, R$ 482,93. Essa, então, é a tabela do INSS para você colocar no algoritmo. Agora, vamos a outra parte que vocês não desenvolveram, que é a tabela do imposto de renda. Ok? A tabela do imposto de renda, eu tenho uma coisa que a gente chama aqui de base de cálculo. Daqui a pouco vocês vão entender o que vem a ser a base de cálculo. Então, eu tenho a base de cálculo, tenho a alíquota e a parcela a deduzir. Digamos que a pessoa tem uma base de cálculo de R$ 1.500. Ela fica isenta, ela não vai pagar imposto. Por isso que eu coloquei tracinho, tracinho aqui. Fica isenta. Aí tem a segunda faixa, a terceira, a quarta e a quinta faixa, acima de 4.463,81. Ok? Vamos dar uma olhada no exemplo para vocês entenderem o que vem a ser essa base de cálculo. Então, eu tenho aqui um exemplo, ok? E aí a gente vai entender direitinho o que vem a ser essa base de cálculo. Como o próprio nome já diz, é a base para se fazer o cálculo do imposto de renda. Como é que eu chego até ela? Eu pego o salário base, nesse nosso exemplo aqui, R$ 2.500, menos o desconto do INSS, aqui já está calculado, R$ 275. Então, R$ 2.500 é o salário base, 275 é o desconto do INSS. Se você olhar aqui, ó, 11% de 2.500. Onde está esse 11%, Márcio? Lá naquela outra tabela, que é a tabela do INSS. Quem ganha entre 2.195 a 4.390, o desconto do INSS é de 11%. Voltando lá. Então está aqui, ó, 11% de 2.500. 11% de 2.500 dá 275. Então já está calculado aqui o imposto de renda. Ok? Mas tem que prestar atenção, tem que olhar a faixa, né? Então, como o salário é de 2.500, o desconto é de 11%. Depois, número de dependentes. Nesse exemplo aqui, digamos que a pessoa tem 2 dependentes. Ora, eu tenho aqui um valor, vou voltar aqui a outra tabela, o desconto por dependente é de R$ 179,71. Esse aqui é o desconto por dependente. Então, eu tenho, como são 2 dependentes, eu pego esse valor e multiplico por 2. Aí eu cheguei a esse valor aqui, ó. Tá vendo? Esse valor aqui equivale ao quê? A 2 vezes 179,20. Ok? Então, isso aqui é o desconto de dependente. E aí eu chego à base de cálculo. Então, como é que eu monto essa base de cálculo? Eu pego o salário base, ó, salário base
menos o INSS, está aqui, ó, menos INSS, menos o número de dependentes vezes aquele valor que eu falei para vocês, 179,21. Certo? Base de cálculo, menos o desconto do INSS, e o número de dependentes vezes 179,21. Aí eu chego, então, ao que nós chamamos de base de cálculo. Ok? Tá a fórmula aqui em cima. Tá? Bom, a partir da base de cálculo, eu vou consultar a tabela. Então, eu vou olhar lá na tabela, olha o valor, ó. O cara que ganha 2.500 tem um desconto de R$ 275 de INSS, 359,42 de dependente, aí chega esse valor aqui, ó, 1.865,58. Vamos dar uma olhada lá na tabela? Bom, então isso significa que ele cai nessa faixa salarial aqui, ó, base de cálculo, a faixa salarial, ó, valor da alíquota, 7,5%. 7,5%. Então, eu pego esse valor aqui, 1.865,58, e acho 7,5%. 7,5% da base de cálculo, que é esse valor que está sendo mostrado aqui, vai dar 139,92. 139,92 equivale a 7,5%, seguindo essa tabela que foi mostrada aqui, ó, cai nessa faixa aqui, ok? E aí, então, por via de regra, além dos 7,5% da base de cálculo, eu tenho uma coisa chamada parcela a deduzir, que nesse caso aqui é de R$ 134,08. Onde é que está isso aqui? Está aqui, ó, parcela a deduzir. Quem cai nessa faixa salarial, calcula-se 7,5% e depois deduz esse valor que está aqui, ó, 134,08. Então, para cada faixa, tem uma parcela a deduzir. Aí deduz esse valor aqui. Aí eu chego ao valor do imposto de renda. Então, o valor do imposto de renda é a alíquota de 139,92 menos os 134,08. Aí chegamos a esse resultado aqui, ó, 5,84, ou seja, R$ 5,84. Esse é o valor devido do imposto de renda. Ok? E como no exercício eu peço que mostre o salário líquido, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o salário base, menos o desconto do INSS, menos o imposto de renda, e aí eu vou chegar ao salário líquido. Vejam que é importante colocar como dado de entrada o salário dele, que é o salário base, e o número de dependentes, para poder calcular o valor do imposto de renda. Os meus alunos que me apresentarem esse trabalho pronto irão ganhar ponto nessa primeira avaliação. E para os demais interessados, peço que se inscrevam no canal. E caso tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de curti-lo. Me ajude a divulgar esse canal para que eu possa continuar colocando mais vídeos. Deixem comentários, críticas e sugestões. Grande abraço a todos!